O homem que fotografou o invisível. Tudo começou com uma câmera quebrada, uma velha Polaroid SX-70 que Martin Caldwell encontrou em um brechó de Chicago por meros $15. O vendedor, um senhor de idade avançada com mãos trêmulas, insistiu que o preço era um roubo. "Esta câmera vê coisas que não deveriam ser vistas", murmurou enquanto embrulhava o objeto em papel pardo. Martin sorriu educadamente, atribuindo o comentário à excentricidade do idoso. Martin era fotógrafo profissional, especializado em fotojornalismo. Aos 42 anos, tinha coberto desde zonas de guerra até desastres naturais, capturando o melhor e o pior da humanidade através de suas lentes. A Polaroid seria apenas uma curiosidade vintage, um objeto decorativo para seu estúdio. Ou assim ele pensou. Ao chegar em casa, Martin examinou sua nova aquisição. A câmera estava em condição surpreendentemente boa para sua idade, exceto por uma rachadura quase imperceptível no visor. Por curiosidade, inseriu um filme compatível que havia comprado online meses antes, apontou para sua sala vazia e apertou o botão. O mecanismo funcionou perfeitamente, ejetando uma fotografia que lentamente se revelou. Martin observou com interesse profissional enquanto a imagem tomava forma. Foi quando seu coração acelerou. Na fotografia de sua sala vazia, claramente visível no sofá, estava sentada uma mulher idosa que ele nunca tinha visto antes. Sua primeira reação foi racional. Um defeito no filme. Uma dupla exposição acidental. Talvez o filme tivesse sido usado anteriormente. Mas algo na nitidez da imagem, na forma como a luz caía sobre a figura desconhecida, desafiava explicações simples. A mulher olhava diretamente para a câmera, como se estivesse ciente de que estava sendo fotografada. Martin tirou outra foto do mesmo ângulo. Desta vez, a sala apareceu completamente vazia. Uma terceira tentativa também não mostrou nada em comum. Intrigado, ele começou a fotografar diferentes cômodos de seu apartamento. Na quinta fotografia, capturou a imagem de um homem jovem em uniforme militar da Segunda Guerra Mundial, parado junto à janela de seu quarto, olhando para fora. Naquela noite, Martin mal conseguiu dormir. Como fotógrafo, conhecia intimamente os limites e possibilidades da fotografia. O que estava vendo desafiava tudo o que sabia sobre a física da luz e da imagem. Parte dele queria descartar a câmera imediatamente. Outra parte, a que sempre o impulsionara a buscar a verdade através de suas lentes, estava irresistivelmente curiosa. Na manhã seguinte, Martin levou a Polaroid para seu amigo Eduardo Reis, professor de física na Universidade de Chicago e entusiasta de fotografia. Eduardo examinou a câmera e as fotografias com ceticismo científico, procurando explicações racionais. Após horas de testes, incluindo desmontagem parcial da câmera, ele estava perplexo. "A única coisa em comum que encontrei", explicou Eduardo, "é este cristal no sistema óptico. Não deveria estar ali, não faz parte do design original. E sua composição... Bem, precisaríamos de análises mais detalhadas, mas não se parece com nenhum material óptico padrão que conheço." Nos dias seguintes, Martin começou a experimentar sistematicamente. Descobriu que a câmera não capturava fantasmas em todos os lugares. Certos locais pareciam mais propensos a revelar estas presenças invisíveis. Um padrão começou a emergir. Locais com histórias significativas, especialmente aqueles marcados por eventos emocionalmente intensos, produziam as imagens mais nítidas. O cemitério de Graceland revelou dezenas de figuras de diferentes épocas, algumas claramente reconhecíveis por suas vestimentas como pertencentes aos séculos passados. O antigo hospital Cook County mostrou corredores povoados por médicos, enfermeiras e pacientes há muito falecidos. O Teatro Biograph, onde o famoso criminoso John Dillinger foi morto em 1934,
revelou a imagem do próprio Dillinger, congelado no momento de sua morte, uma expressão de surpresa em seu rosto enquanto caía. Martin manteve suas descobertas em segredo, temendo ridicularização ou, pior, que alguém confiscasse a câmera para estudos. Ele criou um sistema meticuloso. Fotografava um local, documentava precisamente data, hora e condições, e então pesquisava a história do lugar, buscando correlações entre as figuras capturadas e eventos históricos documentados. Após 3 meses de investigação solitária, Martin havia acumulado mais de 200 fotografias do que ele agora chamava de impressões residuais. Imagens de pessoas que pareciam ter deixado algum tipo de marca energética ou temporal nos locais onde eventos significativos ocorreram em suas vidas. Foi quando ele fotografou sua própria casa de infância nos subúrbios de Chicago que sua perspectiva mudou profundamente. Na imagem revelada, viu a si mesmo aos 7 anos, sentado na escada, chorando. Martin reconheceu imediatamente o momento, o dia em que seus pais anunciaram seu divórcio. A dor emocional daquele momento havia sido tão intensa que aparentemente deixara uma impressão capturável pela estranha câmera. Esta descoberta levou Martin a uma nova direção. Se momentos de trauma extremo deixavam impressões, o mesmo aconteceria com momentos de alegria extraordinária. Ele começou a buscar locais associados a celebrações, reuniões familiares, casamentos. Em um salão de festas histórico, capturou a imagem de um casal de noivos dançando, seus rostos radiantes de felicidade. No antigo estádio de beisebol, fotografou a celebração congelada de uma multidão comemorando a vitória do campeonato de 1945. Em uma maternidade, registrou o momento em que uma mãe segurava seu recém-nascido pela primeira vez, décadas atrás. As emoções humanas intensas, tanto positivas quanto negativas, pareciam deixar marcas no próprio tecido da realidade, invisíveis aos olhos humanos, mas de alguma forma detectáveis através do cristal misterioso na velha Polaroid. 6 meses após sua descoberta inicial, Martin finalmente decidiu compartilhar suas descobertas. Não com a mídia ou a comunidade científica, mas com Eliza Thornton, uma renomada pesquisadora de fenômenos paranormais com formação em física quântica. Diferentemente de muitos em seu campo, Thornton mantinha rigor científico em suas investigações, o que lhe garantira respeito relutante, mesmo entre céticos. Eliza examinou as fotografias e a câmera com interesse clínico. Após semanas de testes controlados, ela apresentou uma teoria que, embora especulativa, era a mais coerente até então. Este cristal, ela explicou, parece funcionar como uma espécie de lente temporal. A física quântica sugere que o tempo não é necessariamente linear, mas que todos os momentos existem simultaneamente em diferentes estados quânticos. Este cristal, de alguma forma, permite que a câmera capture momentos que deixaram impressões particularmente fortes no campo quântico de um determinado espaço. Quando Martin perguntou sobre a origem do cristal, Eliza hesitou. Existem relatos históricos de materiais semelhantes, cristais que supostamente permitiam visões do passado ou futuro. A maioria foi descartada como superstição, claro, mas talvez alguns desses relatos tivessem base factual. Com a orientação de Eliza, Martin refinou sua abordagem. Eles desenvolveram protocolos experimentais rigorosos, documentando meticulosamente cada fotografia e verificando independentemente os eventos históricos que poderiam corresponder às imagens capturadas. Um padrão intrigante emergiu. A câmera parecia mais eficaz em capturar impressões de momentos que ocorreram aproximadamente 50 a 70 anos antes do presente. Eventos mais recentes ou mais antigos raramente apareciam com a mesma clareza. Eliza teorizou que poderia haver uma janela temporal ótima para a tecnologia, talvez relacionada às propriedades específicas do cristal.
Foi durante esta fase de experimentação sistemática que Martin fez sua descoberta mais perturbadora. Ao fotografar o quarto de hotel onde sua esposa, Catherine, havia morrido de ataque cardíaco 5 anos antes, ele capturou não apenas o momento de sua morte, mas algo que o deixou profundamente abalado: a presença de um homem desconhecido no quarto, observando Catherine enquanto ela sofria. As autoridades haviam determinado que Catherine morrera sozinha, de causas naturais. A fotografia sugeria algo completamente diferente. Martin reconheceu o homem de fotografias em jornais. Dr. Lawrence Merrick, um médico que havia sido investigado por negligência em vários casos, mas nunca condenado. O que ele fazia no quarto de Catherine? Por que não havia registro de sua presença? Consumido pela necessidade de respostas, Martin intensificou sua investigação. Descobriu que Merrick havia tratado Catherine brevemente durante uma consulta de rotina, semanas antes de sua morte. Registros mostravam que ele havia prescrito medicação para pressão arterial, apesar de Catherine nunca ter sido diagnosticada com hipertensão. Martin levou suas descobertas a um detetive aposentado, Samuel Wilson, que havia trabalhado em casos envolvendo Merrick anos antes. Wilson examinou as evidências com ceticismo inicial, mas ficou intrigado o suficiente para reabrir sua própria investigação não oficial. Merrick sempre esteve sob suspeita, explicou Wilson. Vários de seus pacientes morreram em circunstâncias questionáveis, mas nunca conseguimos evidências concretas. Ele sempre tinha álibis perfeitos, documentação impecável. A investigação de Wilson revelou um padrão perturbador. Merrick havia tratado brevemente pelo menos 7 pacientes que posteriormente morreram de ataques cardíacos aparentemente naturais. Todos eram relativamente saudáveis antes de consultá-lo. Todos tinham apólices de seguros substanciais com beneficiários que de alguma forma conectavam-se a Merrick através de relações pessoais ou profissionais complexas. Martin estava determinado a usar sua câmera para expor a verdade. Com a ajuda de Wilson, ele obteve acesso a locais onde outras vítimas suspeitas haviam morrido. Em 3 casos, a Polaroid revelou a presença de Merrick, observando silenciosamente enquanto as vítimas sucumbiam. Mas como apresentar tais evidências às autoridades? Fotografias de uma câmera supostamente paranormal dificilmente seriam admissíveis em tribunal. Martin e Wilson precisavam de evidências convencionais que pudessem corroborar o que a Polaroid havia revelado. Meticulosamente, eles reconstruíram os movimentos de Merrick nos dias das mortes, descobrindo falhas em seus álibis que haviam passado despercebidas nas investigações originais. Encontraram registros farmacêuticos mostrando padrões suspeitos de prescrição. Mais significativamente, identificaram uma substância específica que Merrick prescrevia consistentemente, aparentemente inofensiva, mas que, quando combinada com certos alimentos comuns, poderia induzir sintomas idênticos a um ataque cardíaco natural. 9 meses após encontrar a Polaroid, Martin entregou um dossiê completo às autoridades. A investigação oficial que se seguiu levou à exumação dos corpos de várias vítimas suspeitas, incluindo Catherine. Análises toxicológicas avançadas confirmaram a presença da substância letal. Dr. Lawrence Merrick foi preso e eventualmente condenado por 7 assassinatos. Durante seu julgamento, ele nunca soube que sua queda começara com uma câmera quebrada que podia fotografar o invisível. A história de Martin e sua câmera extraordinária eventualmente veio a público, gerando o esperado espectro de reações, desde fascinação e credulidade até ridicularização e ceticismo feroz. A comunidade científica mainstream rejeitou amplamente as afirmações, atribuindo as fotografias a manipulações ou coincidências elaboradas. Eliza Thornton,
publicou um artigo detalhando seus experimentos com a câmera em um periódico de estudos paranormais, convidando outros pesquisadores a replicar seus protocolos. Alguns tentaram, com resultados mistos que apenas alimentaram mais controvérsia. Quanto a Martin, ele continuou sua exploração, mas com propósito renovado. Ele estabeleceu o que chamou de Projeto Impressão Residual, dedicado a usar a câmera para resolver casos não resolvidos, desaparecimentos, mortes inexplicadas, injustiças históricas sem resolução. Em parceria com historiadores, arqueólogos e investigadores, Martin viajou pelo país, fotografando locais de significância histórica ou pessoal. Em uma reserva indígena em Dakota do Sul, ele capturou imagens de um massacre não documentado de 1891, fornecendo evidências que ajudaram a tribo a obter reconhecimento histórico e compensação. Em uma pequena cidade do Mississippi, suas fotografias revelaram a localização de provas enterradas de um linchamento de 1964, levando à condenação tardia dos perpetradores ainda vivos. 3 anos após sua descoberta inicial, Martin retornou ao brechó onde tudo começara, esperando encontrar o vendedor idoso e compartilhar o que havia descoberto. O estabelecimento ainda existia, mas era administrado por uma jovem que informou que seu avô havia falecido poucos dias após vender a câmera a Martin. Ele sempre dizia que estava esperando a pessoa certa para aquela câmera, ela comentou. Disse que saberia quando a visse. Acho que ele estava certo. Entre os pertences deixados pelo idoso, ela encontrou um envelope endereçado a Martin, preparado com a instrução de entregá-lo caso ele retornasse. Dentro havia uma única página amarelada com uma mensagem manuscrita. A câmera encontra seu caminho para quem precisa ver a verdade. Ela me mostrou coisas que não pude mudar. Espero que mostre a você coisas que possa. Quando terminar, passe-a adiante. Ela sempre encontra seu caminho. Junto à nota havia uma fotografia em sépia, mostrando o vendedor quando jovem, segurando a mesma Polaroid, ao lado de um homem que Martin reconheceu imediatamente. Era o criador original do cristal, um físico polonês chamado Aleksander Wolski, que havia desaparecido misteriosamente durante a Segunda Guerra Mundial, levando consigo os segredos de sua descoberta. Martin compreendeu então que era apenas um elo em uma corrente de guardiões temporários da câmera extraordinária. Cada um havia usado o dispositivo de acordo com sua própria natureza e necessidades. Alguns para ganho pessoal, outros para cura, outros ainda para justiça. Hoje, a câmera Polaroid com o cristal rachado continua seu caminho, passando de mão em mão. Alguns dizem tê-la visto em leilões online, outros afirmam que aparece misteriosamente em brechós e mercados de pulgas ao redor do mundo. Ocasionalmente, fotografias inexplicáveis emergem na internet, mostrando momentos impossíveis congelados no tempo. Quanto a Martin Caldwell, ele raramente fala publicamente sobre suas experiências. Quando questionado, oferece apenas um comentário enigmático. A realidade tem mais camadas do que nossos olhos podem ver. Às vezes, precisamos de uma lente quebrada para enxergar o que está inteiro. As fotografias originais de Martin estão guardadas em um cofre de banco, com instruções para serem doadas ao Smithsonian Institution após sua morte. Até lá, ele continua seu trabalho silencioso, usando meios convencionais para investigar os mistérios que a câmera extraordinária primeiro revelou. E em algum lugar, em alguma loja de antiguidades empoeirada ou feira de usados, a Polaroid SX70, com o cristal rachado, espera pacientemente por seu próximo guardião. Alguém que, como Martin, precise ver além do visível, além do presente, além do que acreditamos ser possível.